Oi alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje faremos matemática na apostila, página 35, estudando quadriláteros. Então ali vocês estão observando uma imagem e tem algumas informações. Então, o quadro a seguir é uma obra do pintor holandês Piet Mondrian. Ele nasceu na Holanda em 1872 e faleceu nos Estados Unidos em 1944. Após morar um tempo em Paris, Mondrian passou a pintar obras abstratas. Muitos de seus quadros dessa fase, como esse, foram produzidas apenas com linhas verticais e horizontais. Vermelho, amarelo e azul, além de preto e branco, foram as cores mais utilizadas pelo artista. E a professora colocou só um lembrete ali para vocês. Então, uma linha vertical e uma linha horizontal são perpendiculares, pois formam entre si ângulos retos, tá? Na seção Diga aí tem a primeira atividade que diz assim: em que século nasceu Mondrian? Quantos anos ele tinha quando morreu? E quais figuras planas, ou seja, retas, tá? Você identifica nessa obra. Página 36, seção Lápis na mão. Reúna-se com um ou dois colegas e destaque as tiras coloridas do material de apoio para usar na atividade de 1 a 3. Número 1. Meça o comprimento de cada uma delas com uma régua e anote-o na própria tira. Elas serão os lados das figuras que você vai formar. Veja este exemplo no qual as tiras foram colocadas no contorno do retângulo. Então, lá no material de apoio, vocês vão ver essas tirinhas coloridas de tamanhos diferentes e com elas, vocês vão formar vários retângulos, tá? Lembrando que vocês precisam usar régua para medir e fazer como esse exemplo. Então, pessoal, ainda na página 36 diz assim: tente formar as figuras propostas e desenhe cada uma delas na malha quadriculada da página seguinte. Para isso, use um lado de quadradinho para cada centímetro da tira. Se você não conseguir formar alguma das figuras pedidas com essas tiras, explique o que aconteceu. E aí sim, letra A, é possível formar um quadrado usando essas tirinhas, tá? Qual é o número mínimo de tiras que você precisa para montar um quadrado? B, desenhe na malha quadriculada todos os retângulos diferentes que você consegue formar com as tiras. Use um lado de quadradinho para cada centímetro da figura. Então, pessoal, eu coloquei ali 4 retângulos de tamanhos diferentes. Coloquei A, B e C, porque esses retângulos vão servir como exemplo e vão nos ajudar nas próximas atividades. Mas nessa letra B, usando essas tirinhas, vocês vão conseguir fazer aproximadamente 11 retângulos com tamanhos diferentes, tá? Então, vocês vão poder usar esse espaço da malha quadriculada. Lembrando que, como a professora falou, vocês vão conseguir fazer 11, só que eles são de tamanhos diferentes. Então, prestem atenção nessa dica, tá? Número 2. É possível montar 3 retângulos diferentes usando todas as tiras em cada um deles. Letra A. Quanto medem os lados de cada um desses retângulos? Então, lembra que a professora colocou letra A, B e C nos retângulos da página anterior. Então, o retângulo A mede quanto? O B e o C, tá? Podem pegar uma régua ou contar os quadradinhos que vocês já vão conseguir identificar. Letra B. Quanto mede o perímetro de cada um deles, tanto da letra A quanto da letra B e da letra C? Você sabe explicar por que os perímetros são todos iguais? Letra C. Qual é a medida da área de cada um desses retângulos? Nessa atividade da área, é só você contar quantos quadradinhos tem em cada retângulo, A, B e C, tá? Atividade número 3. Além dos quadrados e dos retângulos, existem outros quadriláteros. Observe alguns exemplos. Então, tem o trapézio, o paralelogramo, o losango, a pipa e a ponta de uma flecha. Esses quadriláteros têm ângulos que não são retos e para desenhá-la é necessário usar linhas em outras direções além da horizontal e da vertical. Veja algumas dessas características. Então, o trapézio tem apenas 2 lados paralelos e são os que estão pintados de vermelho.
O paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. Cada par está pintado de uma cor. O losango tem todos os lados a mesma medida. Pipa não tem lados paralelos. Os lados pintados de mesma cor têm mesma medida. Lembra a forma de uma pipa. E a ponta de flecha não tem lados paralelos. Os lados pintados da mesma cor têm a mesma medida e lembra a ponta de uma flecha. Então, use as tiras para formar pelo menos um de cada um desses quadriláteros sobre sua mesa. Depois desenhe-os abaixo e anote as medidas das tiras utilizadas. Então, pessoal, nessa malha quadriculada você vai escolher pelo menos 2 imagens dessas de quadriláteros para desenhar ali novamente na malha quadriculada usando régua, tá? A atividade número 4. Pegue um pedaço de papel de qualquer formato e siga essas orientações. Então, passo 1, faça uma dobra no papel. Passo 2, faça uma segunda dobra sobre a primeira, fazendo coincidir as 2 pontas para formar um ângulo reto e marque bem as dobras. 3, posicione sua régua sobre o papel dobrado e trace uma linha como indicada na figura. Passo 4, sem desdobrar o papel, corte com a tesoura sobre a linha em que você traçou. E passo 5, desdobre a parte cortada, observe-a e meça seus lados. Então, que formato tem a parte cortada? Ela vai formar uma figura geométrica. Que figura é essa? 5. Usando outro pedaço de papel, repita os passos 1 e 2 da atividade anterior e o passo 3 será novo. Então, você vai repetir o passo 1 e 2, o 3 é novo e também vai repetir o passo 4 e 5, tá? Então, qual é o passo 3, que é um passo diferente? Com a régua, marque distâncias iguais a partir do canto reto para os 2 lados da dobra e trace uma linha unindo esses 2 pontos. E repita os passos 4 e 5 da atividade anterior. E que formato tem essa parte cortada? Ela vai fazer também um formato de algo. E que formato é esse? Quais são as diferenças entre as figuras que você obteve, tanto na atividade 4 quanto na atividade 5. Você não precisa anotar, mas é importante vocês observarem se houve diferença e que diferença é essa, tá? Um pouco mais sobre divisões. Então, a professora relembrou ali para vocês uma continha básica de divisão, o conceito de dividendo, divisor, quociente e resto, para vocês daí darem sequência em divisões com apenas um número na chave. Então, um pouco mais sobre divisões. Você já sabe que há divisões que não são exatas, que não terminam com 0. Ou seja, o resto não é 0. Mas você sabe quais são os restos que podemos obter em uma divisão? Então, observem lá. 7 divididos por 3. Não tem 7 na tabuada do 3, mas o número mais próximo menor que 7 é o 6. Então, 3 vezes 2, 6, e de resto sobra 1. Lembrando que o 7 é chamado de dividendo, o 3 divisor, o 1 é o resto e o 2 é o quociente, tá? Isso é bem importante vocês sempre terem em mente. Então, vamos começar as atividades. Observe a seguir uma sequência de divisões por 3 em que os dividendos são números consecutivos. Então, vocês estão vendo ali o 17 dividido por 3, o 16 dividido por 3 e o 15 dividido por 3. Sempre a divisão por 3. Letra A. O que muda de uma divisão para a seguinte e o que fica igual. Então, observe o que está igual, que permanece igual, e o que mudou, tá? B. Mantendo a sequência dos dividendos, escreva uma divisão por 3 no primeiro quadro na sequência e resolva. Ali a gente fez 17, 16, 15. Então, você vai pensar num número, seguindo essa lógica, e vai fazer essa divisão por 3, tá? O quociente e o divisor ficaram iguais ao das outras divisões e o resto, será que ficou igual ou não? C. No último quadro da sequência, escreva a próxima divisão e a resolva. Então, lembrando, vocês usaram um número ali seguindo essa sequência, aí tem 17, 16, 15
E o próximo número para vocês fazerem a divisão será qual? Lembrando que será uma divisão por 3, tá? E aí vão responder a letra C. O quociente e o divisor ficaram iguais aos das outras divisões e o resto, será que ficou igual ou diferente? Na seção Diga Aí, nós vamos pular aquelas duas perguntinhas e vamos direto para a seção Lápis na Mão. Então, número 1, efetue as divisões por 2 na sequência a seguir. Então, vocês estão vendo ali uma sequência de 34 divididos por 2, 35, 36, 37, 38 e 39. Todos divididos por 2, bem facinho, né? Letra A. Como são os dividendos dessa sequência? Olhem lá e aí você vai escrever como são. B. Quantos restos diferentes aparecem? Os restos, tá? Dá para sobrar resto 2 nas divisões por 2? Anote as conclusões. 2. Observe as sequências de divisões por 5. Então, novamente tem uma divisão ali com uma sequência do 30, 31, 32, 33 e 34, todos divididos por 5. E aí algumas perguntinhas. Letra A. Todas essas divisões têm divisor 5 e quociente 6. Quais são as diferenças entre elas? Aí você vai anotar as suas conclusões. B. O que acontece com o resto quando aumentamos uma unidade no dividendo? Achem o dividendo e observe se a gente aumentasse uma unidade, tá? C. Será que a divisão 35 divididos por 5 vai dar o quociente 6? Quem quiser pode armar essa continha numa folha rascunho para vocês conseguirem responder, tá? E o resto? Qual será o resto dessa continha? Pessoal, é muito importante que vocês armem e não usem a calculadora, tá? D. Quais são as próximas divisões por 5 com resto 0? Escreva pelo menos 5. E. Qual será o resto da divisão 41 divididos por 5 e em 46 divididos por 5 e em 51 divididos por 5. Essas três continhas também eu quero que vocês armem numa folha ou até mesmo no caderno de matemática, não tem problema nenhum. Que aí facilita vocês responderem essa perguntinha. Ao escrever multiplicações correspondentes à divisão não exatas, precisamos da ajuda de adições para incluir o resto. Podemos fazer isso por meio de uma expressão numérica. Acompanhe o exemplo. Então, ali, 23 divididos por 5. Não tem 23 na tabuada do 5, o número mais próximo é 20. Então, 5 vezes 4, 20, e o que sobra de resto é 3. 23 não é múltiplo de 5, porque a divisão não é exata. Usando o divisor 5, o quociente 4 e o resto 3, podemos escrever uma expressão igual ao dividendo 23. Olhem esse exemplo. 5 vezes 4 mais 3. Então, 5 vezes 4, 20, certo? Mais o 3 do resto, 23. Acompanhe mais um exemplo. Então, vocês estão vendo ali o 94 divididos por 7. Observem que deu o resto 3. O que eles pegaram? 7 vezes o 13, então 7 vezes 13 deu 91, mais o 3, 91 mais 3, 94, e esse número faz parte da continha de divisão. Número 3. Escreva as expressões numéricas correspondentes às divisões dessa sequência. Então a professora colocou ali um exemplo para vocês conseguirem fazer essa atividade. Então, ali, 29 divididos por 3. Não tem o 29 na tabuada do 3, mas tem o número próximo, que é o 27. 3 vezes 9, 27, sobra 2. Como que a gente faz, então, essa atividade? Pega lá 3 vezes 9, que é 27, e soma com o resto 2, que dá, então, 29. É isso que vocês vão fazer ali no 30 divididos por 3, 31 divididos por 3, enfim. E bem ali embaixo ainda diz assim: escreva ao lado as duas próximas divisões da sequência e as expressões numéricas correspondentes. Então, olha a sequência: 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Quais serão as duas próximas nessa sequência?
Aí vocês vão fazer e também vão colocar a expressão numérica seguindo esse exemplo, tá? 4. Escreva uma sequência de divisões por 4 em que os dividendos tenham diferença de uma unidade entre uma divisão e a seguinte. Depois escreva as expressões numéricas correspondentes a cada divisão. Então eu comecei ali, 73 divididos por 4, vocês podem usar esse exemplo para dar uma sequência e novamente vocês vão fazer a expressão numérica embaixo, tá? Então ali, pessoal, olhem lá. 4 vezes 18, 72. 72 mais o resto que tem ali, 73. É a mesma coisa da atividade anterior, tá? Só que dessa é vocês que vão dar uma sequência. Não vai estar uma sequência pronta. E aí tem uma perguntinha. Quantos restos diferentes você obteve nas divisões por 4? Quantos restos diferentes? Observe. E dá para ter resto 4 em uma divisão por 4? É só observar, tá? Número 5. Bruno guardou seus carrinhos distribuindo-os igualmente em 4 prateleiras e sobraram 2 carrinhos. Qual pode ser a quantidade de carrinhos que ele tem? Marque com X. Será que ele tem 10, 22, 14 ou 30? Número 6. Simone repartiu igualmente 15 balas entre algumas crianças e não sobrou nenhuma. Qual pode ser a quantidade de crianças que ganharam balas? 5, 6 ou 3? 7. Simone repartiu igualmente 15 balas entre algumas crianças e sobraram 3 balas. Quantas balas cada criança ganhou? 8. Simone repartiu igualmente 15 balas entre algumas crianças e sobrou apenas uma bala. Qual pode ser o número de crianças que ganharam essas balas? 9. Marisa precisa encaixotar 36 bonecas de pano e ela tem esses tamanhos de caixa. Então, tamanho M cabem 9 bonecas, o tamanho PP cabem 4 bonecas, o tamanho P cabem 6 bonecas e o tamanho G, 12 bonecas. Quais tamanhos de caixas Marisa pode usar para acomodar todas as bonecas? Lembrando que ela tem 36 bonecas. Você pode fazer os conjuntos ali, montando os tamanhos que você desejar. Lembrando que tem que caber as 36 bonecas, tá? 10. Use uma régua para dividir a linha abaixo em 7 partes iguais. Então, você vai pegar uma régua, vai medir essa linha, vai dividir por 7 partes. E aí sim, quantos centímetros há em cada parte? 11. Uma linha foi dividida em 7 partes iguais e em cada parte tem 3 centímetros. Qual é o comprimento dessa linha? 12. Uma linha de 28 centímetros foi repartida em partes iguais sem sobrar nenhum pedacinho. Quantos centímetros pode ter cada parte? 13. Maurício e Thiago tinham 2 rolos de corda para cortar em pedaços menores. Eles repartiram um rolo de 140 metros em pedaços de 7 metros e não sobrou nenhum pedaço. O outro rolo tinha 145 metros, olha lá, 145 de corda. Responda pensando no que você aprendeu sobre divisões e restos. Se eles cortaram esse rolo em pedaços de 7 metros, quantos metros sobraram? Essa é uma atividade que não precisa nem fazer conta se vocês observarem o enunciado, tá? Não precisa fazer conta se vocês observarem o enunciado. Fica a dica, pessoal. Atividade 14. Esta sequência mostra números que, divididos por 5, deixam resto 1. Então, ali, 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21 e segue essa sequência, somando 5 sempre, e aí aparece o resultado, tá? Note que somamos 5 a cada termo para obter o próximo, mas os números não são múltiplos de 5. Observe as sequências de dividendos a seguir e escreva uma frase
para identificar os divisores e os restos. Depois escreva os dois próximos números de cada sequência. Eu comecei fazendo a primeira com vocês, a letra A, e aí vocês vão dar sequência nas próximas. Então, olha, ó, 4. 4 mais quanto daria 7? Então, 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13, e assim vai aparecendo a sequência, sempre somando por 3. Eu coloquei ali sequência por 3. Aí vocês vão pensar na letra B. 7 mais quanto dá 11? 11 mais quanto dá 15? E assim na letra C também, tá? Na letra C, na letra D, E e F. A atividade 15. Quando você faz uma divisão na calculadora e no visor aparece um número com vírgula, você sabe o que isso quer dizer? Que a divisão não é exata, não termina com 0. Mas a calculadora não mostra qual é o resto. Veja estes exemplos. Digitei na calculadora a divisão 30 divididos por 4 e no visor apareceu 7,5. Digitei na calculadora a divisão 157 divididos por 3 e no visor apareceu 52,33333. Agora você vai aprender a calcular o resto da divisão feita na calculadora. Vamos usar as divisões dos exemplos acima. Então, a sentença matemática da primeira divisão é 30 divididos por 4 igual a 7,5. Pegamos apenas a parte do quociente que vem antes da vírgula e multiplicamos pelo divisor. Nesse caso, 7 vezes 4 igual a 28. Subtraímos esse resultado do dividendo. Então, 30 menos 28, 2. Essa diferença é o resto. A expressão numérica correspondente a essa divisão é 4 vezes 7, que é 28, mais esse 2, que dá 30. A sentença matemática da segunda divisão é 157 divididos por 3, que é igual a 52,33333. Pegamos apenas a parte inteira do quociente, a que vem antes da vírgula, e multiplicamos pelo divisor. Nesse caso, 52 vezes 3 é igual a 156. Subtraímos esse resultado do dividendo. Então, 157 menos 156 é igual a 1. Essa diferença é o resto. A expressão numérica correspondente a essa divisão é 3 vezes 52, que é igual a 156, mais 1, que vai dar 157. Use uma calculadora e encontre os restos das seguintes divisões. Então, nessa atividade, sim, pode usar a calculadora. Então, você vai calcular ali 78 divididos por 5, só copiar o que aparece no visor, tá bom? Aí, na letra B, 196 divididos por 6. Letra C, 3.054 divididos por 8. E letra D, 835 divididos por 7. Então, por hoje é só. Apenas usem calculadora nessa atividade, nas outras não. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Lembrando que hoje também é dia de entregar o trabalho de geografia. Beijos, boa aula e até amanhã.